olhei para a multidão, veio na minha mente, o que eu estou fazendo aqui? O mais velho sempre perguntava, cadê o papai? Papai telefonou? Cheio de problemas, mas tendo que passar que você é o cara, que é o super-herói. Eu lembro que na TV, naquela época, passava as músicas, não era igual ao rádio, passava num programa de TV. E eu ouvindo os cantores de funk, de rap, falei, vou ser um artista. Então, aos 13 anos de idade, eu coloquei isso na minha cabeça, que eu ia ser um cara famoso. Achava que eu ia ter dinheiro, que ia ter uma vida boa, até os meus 18 anos, correndo atrás da música, participando de vários festivais de música, ganhava um dinheirinho que dava para comer, sobreviver. Não era nada que... Mas assim, nesse tempo eu também deixei de estudar, né? Eu perdi meus estudos, né? E aí eu tive que fazer um supletivo. Como professora, eu tinha que me impor perante a sala, né? E apareceu um aluno novo, né? Engraçado, falante, comunicativo, né? Isso me chamou a atenção. Só que eu falava para ele, olha, não quero nada com você, porque você é meu aluno. Foi passando um ano, depois o segundo ano, quando ele se formou, ele falou, bom, agora eu não sou mais seu aluno, agora nós podemos sair? Eu concordei e nós começamos a sair. E aí fomos namorando, ficamos uns 3, 4 anos entre namoro, noivado, 5 anos, aí veio o casamento. A Jane, quando nós conhecemos, eu estava correndo atrás dos meus sonhos, ela sempre me apoiou. Ela sempre foi um porto seguro, né? E só que, ao mesmo tempo, eu já não estava com um caráter legal nessa época, porque começa a aparecer um pouco da fama, você começa a se deslumbrar com isso, né? Então já tinha casado, já tinha as traições da minha parte. Com o tempo ele foi conquistando mais espaço no mundo da música e ele foi começando a se distanciar. E nesse distanciamento eu fui percebendo que ele estava já me traindo, porque eu via muito tempo no celular, né? O celular tocava, ele não atendia próximo a mim, mensagens também, vinha muitas mensagens e ele apagava. E aí eu fui percebendo que o casamento já não estava bom. Ó, quando começou a fama, que aí começa o perigo. Muitas pessoas se aproximam de você, você começa a se achar, né? E eu esqueci que estava casado. Fama, dinheiro, farra, na minha cabeça estava tudo bem. Sempre, quando eu queria conversar, ele estava cansado, ou ele estava ocupado, ou ele tinha que resolver alguma coisa, era uma reunião atrás da outra e não tinha espaço para conversa. E aí veio meu primeiro filho, eu focava sempre no meu ego, na minha carreira, sempre. Não que eu nunca abandonei ele, naquela época eu nunca abandonei, mas assim, eu focava, né, em mim. Eu não conseguia enxergar o que eu tinha dentro de casa. E aí quando veio o segundo filho, foi onde um projeto meu estourou nacionalmente. Cheguei a ficar quase um ano sem vir em casa, devido à agenda de shows, viajando, aí quando dava, ela ia com as crianças para Salvador, aí ficavam uma semana, 2 semanas comigo, e eu viajava e não parava, a gente fazia 40 shows por mês. Sofrendo era só desilusão. Quem ama, protege, faz tudo com amor. E eu sempre trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, apoiando ele e ele sempre viajando. Quando ele vinha era rápido, como se fosse uma visita e já depois viajava novamente. Então aí eu vi que as coisas não andavam mais bem. E eu inclusive falava para ele que ele estava cada vez mais se afastando da família, né? Que uma hora isso não ia dar certo. E aí o meu casamento piorou de vez. Por quê? Porque aí a fama chegou para mim. Uma música minha ficou 3 meses nas paradas de sucesso, nacionalmente. Todos os artistas do Brasil, todos, tocavam a minha música. Eu só mandava dinheiro para casa. Ia no banco, colocava dinheiro, pegava aquela pilha de dinheiro, ganhava dinheiro, colocava, aí reforma apartamento, compra tudo do melhor, viagem, pega a família toda para viajar, você bancando tudo. Quando eu cobrava o papel dele de pai,
de esposo, ele falava, ou você quer que eu ajude a sustentar, pagar as contas, ou você quer que eu fique dentro de casa do seu lado? Eu nunca fui um cara bom de conversar com ela. Conversava com todo mundo. O cara que cantava para multidões, mas não conseguia conversar dentro de casa. Quando ele vinha, já parecia que era uma pessoa estranha. Os filhos ele não acompanhava na escola, nas festividades, principalmente quando era dia dos pais ou aniversário deles, eu tinha que avisar antes, falar, ó, se programa para você vir. Então eu sempre tinha que estar organizando e pedindo para ele vir, mas não era sempre que ele conseguia cumprir. Nós fomos fazer um grande show em Salvador e ela chegou com a família toda, ficou na casa e eu nem falei com ela. Eu só peguei as malas do transporte que a gente ia fazer outro show em outra cidade. Ela tentou falar comigo, o empresário falou, não, tá atrasado, tá atrasado. Olha só que absurdo. Tava minha esposa, meus filhos e eu entrei no outro carro porque eu tinha que viajar para outra cidade e não conversei com a minha esposa nem com meus filhos. Totalmente segundo plano, porque eu vi que a carreira era o mais importante, a música era mais importante, a vida artística dele era o que ele queria e ele agia como um solteiro. Eu dava mais atenção aos fãs, aos contratantes, que a minha família. Né? Eu tinha tempo de tirar foto, tinha tempo de dar autógrafo, tinha tempo de fazer vídeos para as pessoas, mas não tinha tempo de pegar o telefone e ligar para casa. Foi chegando a um ponto de que eu passei a não sentir mais nada. Não era mais amor, não era mais raiva, como se fosse aniquilando tudo. A situação não estava bem, nem mais como amigo, né? Não queria mais ele dentro de casa, mas eu pensava, como eu vou fazer isso? Aí foi quando surgiu esse convite para ele ir para o Maranhão. E eu falei, mas você vai para o Maranhão fazer o quê? Não, eu vou fazer um programa de televisão. Só que meu casamento ela já vinha, como a Jane fala, faltava uma gota para transbordar o copo e acabar com tudo. Aí lá me envolvi com outra pessoa, tão cego de tudo, que eu ainda postava nas redes sociais. Eu postei, ela pegou, descobriu, brigamos por telefone, ela falou, quero a separação, vou te mandar o divórcio. Ela mandou o divórcio pelo correio. Não, não é nada disso que você está pensando. Aí eu peguei e falei, não posso aceitar mais. Já aceitei demais, 27 anos aceitando tudo. Agora é um basta, eu vou dar um basta, não quero mais, eu quero o divórcio. E aí eu lembro que tinha um show pra gente fazer numa cidade, foi aniversário de uma cidade, 150, 160 mil pessoas. Em cima desse palco, na hora que eu cantei a terceira música minha, eu olhei para a multidão e veio na minha mente, o que eu estou fazendo aqui? Atrás da fama, só quem vive sabe a solidão que é, cheio de problemas, mas tendo que passar que você é o cara, que é o super-herói, que é o super-homem, né? Só que o super-homem está destruído. Quando eu pedi o divórcio, eu falei que eu então, a partir daquele momento, eu ia cuidar de mim. Então eu fui às palestras, comecei a frequentar. Então cada dia que eu vinha na palestra, eu ia ouvindo e praticando. Eu pude ver que assim, muita coisa também eu tinha que mudar dentro de mim. Então eu pensei comigo, agora, sozinha, eu vou me tratar. Eu ligava para saber dos meus filhos e tal, e ela sempre falava, ó, você tem que ir numa palestra e tal, mas de antemão, eu tinha um ódio dessa palestra, eu criei um ódio. Eu achava que aquilo que era passado ali não era real para mim. Eu falava, eles não sabem de nada, não sabem da minha vida, vai ficar dando palpites, né? Mas eu estava destruído, né? Minha vida totalmente acabada, no fundo mesmo, mas no fundo do poço. E ela sempre falava, ó, vai na palestra, vai na palestra. Foi quando eu peguei e falei, quer saber? Eu vou tentar. E aí quando eu vim na palestra, na primeira palestra que eu vim, não foi uma palestra, foi uma surra para mim. Que tudo que eu acho que eu precisava ouvir de caráter, de tudo que um homem precisava para dar certo na vida, né? Porque eu não vim na palestra para tentar reconquistar o meu casamento. Eu vim na palestra para aprender a ser um homem de verdade, né? Uma pessoa de verdade. Eu abracei aquilo como uma causa.
para a minha vida. Eu encarei aquilo como se eu estivesse num médico. Estou doente. Ele é o meu médico. Então ele está falando, ó, você tem que fazer assim para você se curar. Foi isso que eu abracei. Depois, acho que de uns 3 meses, 4 meses, foi que a gente voltou a se falar. Quando ele pediu para conversar, eu vi que ele estava diferente. Então, nós resolvemos dar mais uma chance, né? E praticar o amor inteligente, que é o que nós aprendemos nas palestras com os professores. E hoje nós namoramos, depois nós nos casamos o ano passado, né? E estamos começando um casamento novo, uma vida nova, transformada. Na verdade, o casamento verdadeiro para mim está sendo agora. A minha vida inteira foi em busca do dinheiro. Hoje é o contrário. A busca é da felicidade da minha família. Hoje ela faz 100% parte da minha vida. Hoje eu tenho um marido de verdade, porque até então eu nunca tive, né? Era viúva de um marido vivo, né? Sim. E agora hoje eu tenho um marido de verdade. Qual a expectativa minha? Nenhuma. Sem família, sem filhos, sem casa, sem nada. E aí, venho para a palestra, aprendo como mudar isso e consigo restituir totalmente a minha família e tudo, a paz, uma paz que é inexplicável. Gostava do que eu via no espelho. Como alguém ia gostar de mim? Nós éramos 2 bombas a ponto de explodir. Eu sou um fruto de uma traição. Era algo que não era desejável, né? Minha mãe não me quis, fui morar com meu pai. Não tinha paz dentro de casa. Então, eu achava que na rua eu ia ter. Aí eu comecei na escola, comecei a beber, a usar drogas. Eu saía nervosa, eu saía triste. Eu não conseguia me ver no espelho, porque eu me achava feia, me achava gorda. E conheci vários meninos, né? Então eu me envolvia e eu achava que eles tinham que sofrer o que eu sofri. Eu tinha que fazer eles sofrer. Aí foi aí que eu conheci o Cauê. Cresci com essa referência de homem, de ter várias mulheres, que é o garanhão, como falam, né? Enveredei pelo caminho dos vícios, tanto em pornografia como vício de drogas. Então, como eu tinha esse vício de pornografia, as mulheres eu via como aquele objeto que é passado nesses filmes, né? Aquela encenação. Então eu trazia para minha vida como se as mulheres não passavam daqui, logo só para me preencher momentaneamente. Até o ponto que eu conheci a Ana. Então aí juntou uma pessoa que não valorizava as outras pessoas com uma pessoa que não se valorizava. Aí foi a receita por fracasso a nossa relação. No começo ele me tratava bem, sabe? Aí ele me traiu. Eu não valorizava ela, eu não via ela além de um objeto como eu via com as outras. Eu comecei a clonar o celular dele. Todas as mensagens que ele tinha ia pro meu celular. Então eu sabia com quem ele falava, aonde ele estava. Eu descobria qual balada que ele estava e eu ia atrás para fazer barraco. A gente não tinha paz, a gente vivia brigando. Era aquilo, quando a gente estava longe, queria estar perto. Quando a gente estava perto, a gente queria ir o mais longe possível um do outro, porque vivia em pé de guerra. Eu sabia onde doía nele, que era as amizades com o homem, era sair, era roupas curtas, as fotos que eu postava em rede social, porque como eu não tinha atenção em casa, eu queria arrumar um jeito de chamar. Então eu comecei as redes sociais, né? Eu comecei a tirar fotos vulgares, eu comecei a postar umas frases vulgares também, tudo para chamar atenção, para atrair elogio, porque eu não tinha em casa. Então eu achava que na internet eu ia me encontrar ali. A gente chegou até a se separar diversas vezes, ficava nesse vai e volta, só que tanto do lado dela como do meu lado, por mais que tinha essa visão de ver a mulher só como objeto,
mas ainda tinha aquela esperança de, poxa, queria ficar com uma pessoa, ter uma pessoa do meu lado. Eu recebi um convite, né, para chegar até a palestra. E ele falou que o palestrante falou que ia mudar a minha situação, porque eu contei tudo para ele. E ele falou: olha, se a senhora crer, vai mudar a sua situação. E eu me lembro que no primeiro dia que eu tava para vir, eu tava vindo de carro, soltou 2 pneus do parafuso do nada. E foi uma guerra para vir, mas mesmo assim eu fui, apertei, desci do carro, apertei os 2 parafusos, vim para a reunião e ali a gente iniciou nas palestras da Escola do Amor. No começo não foi fácil. Ouvir, eu tinha que me curar dos meus traumas, dos meus medos, do complexo que eu tinha. E não foi fácil eu me desapegar, sabe, do meu passado. Através das aulas passei a entender que eu tinha que ser um homem de uma mulher só, e ali eu entendi e conheci o amor inteligente. Entendi que o amor, o relacionamento não tem nada a ver com o coração, é algo que é racional, eu preciso usar a minha inteligência. Eu me curei dos meus traumas, dos meus complexos, eu comecei a me ver como a pessoa mais linda do mundo, porque antes eu não me via assim, mesmo que eu tinha uma aparência que eu queria. Então eu comecei a me valorizar mais, a me cuidar, a me amar. Eu não amava nem a mim, imagina amar os outros. Entendemos da importância do casamento, ali a gente se casou. Aquela pessoa ciumenta que clonava o celular, que fazia de tudo para ir atrás dele, hoje não existe mais. Hoje eu confio, hoje ele me dá atenção. É totalmente diferente, sabe? O jeito que ele me trata, com carinho, com amor, sabe? Com respeito. Hoje, meu marido é outro. Vocês viram 7 anos atrás, era totalmente diferente. Cada pedacinho que a gente não conseguia encaixar antes, através das palestras a gente foi conseguindo encaixar. Hoje a gente é realizado, a gente é completo. Hoje a gente tem paz, o nosso lar tem paz. A terapia do amor hoje é a nossa faculdade, onde a gente sempre está aprendendo cada dia mais. Que vem, a gente sempre está aprendendo algo novo, onde a gente pode mudar, porque a gente sempre tem que mudar em constante, né? E é ali que a gente aprende tudo. Pornografia para tudo quanto é lado. Revista pornográfica tinha assim uma coleção. Queria viver aquilo, estava na pornografia do meu casamento. Eu falava, meu Deus, será que ele me traiu? Dava muito valor para as amizades, mais valor para essa amizade do que para ela, como mulher. E eu cresci numa família assim totalmente estruturada, né? Desde muito novo eu tive contato com pornografia. Então, para mim, bebida, briga e pornografia era natural, era comum. E eu via assim a mulher como objeto mesmo, né? Como eu tinha o contato com a pornografia, eu queria viver aquilo que eu via na pornografia com aquelas mulheres com quem eu tinha relacionamento. E foi assim a minha vida inteira. E até que eu cheguei a me casar. A primeira vez eu tive um primeiro casamento. Eu não tinha amor por ela, vamos dizer assim, eu não era apaixonado por ela. E aí esse casamento durou 5 anos, mas por conta desses ciúmes dela, eu resolvi me divorciar. Aí quando eu me divorciei, eu falei, eu não quero mais relacionamento na minha vida. Eu quero voltar à minha vida que eu tinha antes. Então eu buscava na internet, eu vivia na madrugada na internet, conversando com um monte de mulheres. E aí nessas idas e vindas com mulheres para lá, mulheres para cá, buscando na internet, eu conheci a Tatiane. Através de um site, a gente começou a conversar e eu saí para conhecer ela com o mesmo pensamento. No primeiro encontro, eu já me apaixonei por ele. Ele tinha um sorriso muito bonito e ele fez algo que nenhum homem fez. Foi galanteador, educado, carinhoso, demonstrou ser um homem muito calmo. Como eu tinha vindo de um relacionamento onde o meu ex era agressivo, era bruto, isso me chamou muita atenção no Jorge. Ela era divorciada, eu falei, pô, uma mulher que já divorciou, eu sei que ela não vai querer relacionamento sério agora. Só que despertou algo diferente, porque eu vi nela uma mulher
sincera, uma mulher que estava querendo a felicidade. E aí eu comecei a investir nesse relacionamento. Mas eu não queria deixar a minha vida anterior. E a gente foi vivendo. E aí, com 2 meses, a gente foi morar juntos. O meu sonho era sair da casa da minha avó, sair, ter minha casinha, e ele já tinha uma casa montadinha. Para mim, o sonho estava se realizando. Eu estava tendo a minha casinha, o meu cantinho e o meu príncipe encantado. Ali no dia a dia, comecei a cuidar da casa e comecei a achar algumas coisas. Cartões, declarações, fotos, pornografia para tudo quanto é lado. Revista pornográfica tinha assim uma coleção. E aí o problema da pornografia começou a entrar no meu casamento. Porque eu queria viver aquilo, estava na pornografia do meu casamento. E a minha esposa não aceitava, ela não queria. Eu pedia para ela comprar lingeries mais sexys, eu pedia para ela ficar me esperando. O que vivia naquela pornografia, aquilo que eu via, eu queria ter na minha casa. Esses fetiches dele, eu vou fazer ele perder, eu vou fazer ele se encantar mais por mim, porque ele demonstrava amor por mim. E a bebida era o meu incentivador, porque na realidade eu bebia e aquilo era como se fosse uma anestesia. É como se assim, olha, para você não cometer o adultério, beba. E todo ano a gente programava um final de ano, um Réveillon maravilhoso, numa chácara com piscina, com muita comida. E eu me recordo que quando chegava meia-noite, eu olhava assim para todas as minhas amigas com o namorado, o marido do lado, tudo de branquinho, bonitinho, e ele lá, embriagado, sujo, caindo na piscina, fazendo um auê. Aquilo para mim era a morte. Eu falava, meu Deus, eu querendo um marido, uma pessoa, uma família, e eu tô sozinha, eu tô sempre sozinha. Qualquer motivo que surgisse era motivo para eu beber. Seja depois do trabalho, seja no final de semana, seja chegando em casa. Ao invés de ficar com a minha esposa, eu abria uma lata de cerveja, ficava ali bebendo, assistindo o filme e não dava a devida atenção para ela. Consequentemente, ia ver pornografia. Ia para a internet ou mesmo na TV. E ela dormindo no quarto. No cair da tarde, ele saía com os amigos, ia para o happy hour em São Paulo. E lá ele ficava, chegava de madrugada, chegava embriagado. E nessas chegadas dele eu falava, meu Deus, será que ele me traiu? Porque eu tinha pavor de ser traída. Eu sempre pedia para ele, não me traia. Eu sempre fui fiel a ele. Eu pensava comigo, nunca vou traí-lo, porque ele foi o único homem que me tratou bem, que me amou, que cuidou de mim. Eu queria tanto um homem para cuidar de mim, para me dar segurança. Eu encontrei tudo isso no Jorge. Só que esse lado ruim, esse lado, né, sujo dele, vamos dizer assim, matava um pouco essa parte boa dele. Eu dava muito valor para as amizades, mais valor para essa amizade do que para ela como mulher. E aí eu tive que suportar coisas piores, porque aí o meu foco já não era eu, eram os bebês. E eu pensava também, se eu abandonar ele, ele vai tomar as crianças de mim, ele tem uma condição financeira melhor. Eu, como era gêmeos, eu tinha abandonado meu trabalho na época para cuidar das crianças. E foi esse bombardeio de pensamentos me fazia ficar sempre calada. Até que um dia, no carnaval de 2019, a gente foi numa casa de uns parentes dela. E eu cheguei cheio de bebida, como sempre. E aquele dia eu passei da conta. Nesse churrasco, ele ficou muito embriagado, a ponto de quebrar tudo na casa lá dos meus parentes. Ele quebrou o retrovisor do nosso carro. Eu tentei colocar ele com tudo dentro do carro para trazer embora, ele quebrou o carro inteiro. Ele agrediu os meus filhos choraram, ficaram traumatizados. Isso para mim foi a gota d'água. Eu falei, chega, agora é divórcio. Ela falou, precisamos conversar. Eu falei, precisa mesmo, senta aí. E aí foi onde ela falou, não aguento mais. Precisa mudar essa situação porque eu quero divórcio. Se você não mudar, eu quero divórcio.
E foi quando ele começou a chorar e falar, não, não, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu quero minha família, eu quero vocês. Aí eu falei assim, então você vai ter que tomar uma decisão, ou a bebida ou nós. Eu tive que reconstruir o meu eu. Eu tinha tanta ferida, tanta mágoa, tanto machucado aqui dentro, desde a época do meu avô, né? Quando ele me assediava sexualmente. Então eu aprendi que eu tinha que perdoar. Tudo que eu vivi, que me machucou, eu fui buscar cura. Então, frequentando as palestras da terapia e praticando tudo aquilo que estava sendo dito ali, eu comecei a ver que eu precisava mudar muitos hábitos meus. Deixar de ser machista, deixar de ser orgulhoso, dar mais atenção para minha esposa. Então eu comecei a ouvir mais ela. Ele começou a me tratar com muito carinho, muito respeito, começou a tirar momentos mais para nós dois, que antes não tinha muito. Então eu comecei a ver essa mudança nele e eu comecei a ficar muito feliz. Os meus filhos começaram a ter mais pai, a ter mais de mim. E aí eu comecei a largar amigos, comecei a largar rede social, saí de todos os grupos de pornografia que eu estava, larguei a bebida e tudo começou a mudar. Aí eu comecei a ver que realmente eu estava tendo um casamento. Comecei a mudar o que estava errado em mim, né? Eu ficava sem conversar com ele, por exemplo. Ficava muito brava e eu dava um gelo nele. E na palestra da terapia eu aprendi que a gente não deve agir dessa forma. Ver a minha esposa feliz era muito prazeroso. Ver o sorriso dela de felicidade mesmo, não porque ela ganhou uma bolsa ou ganhou um sapato, mas porque ela via que o relacionamento que ela queria, que ela sempre quis, estava acontecendo. E eu fazia parte desse sonho dela. Estar nas palestras é como uma faculdade para sempre. Para você estar sempre aprendendo. Porque existem experiências de outras pessoas que você não tenha vivido e que aquilo vai te ajudar a não passar por uma situação. E é assim que eu vejo hoje. Então eu quero manter o meu casamento do jeito que ele está, para melhor, nunca para pior. Hoje nós somos felizes como um casal. Hoje eu tenho uma família, que é o que eu busquei, né? A vida toda eu tenho filhos lindos, amorosos, carinhosos. E como eu não tive uma referência familiar de casamento e família, hoje nós somos uma referência para os nossos filhos.